Bom dia a todos, eu sou o Rogério Rabelo, sou o coordenador da Comissão de Inovação em Saúde da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, e é um prazer estar aqui com todos vocês hoje para moderar esse webinar, outro interessantíssimo webinar que a Câmara e a Comissão fazem esse ano, abordando um tema de muita relevância, que é a telepsicologia, uma inovação canadense para o Brasil. Gostaria de iniciar falando para vocês um pouco sobre a Câmara de Comércio Brasil-Canadá. A Câmara de Comércio Brasil-Canadá, ela está desde 1973 promovendo o intercâmbio comercial e cultural e tecnológico entre o Brasil e o Canadá. É uma organização sem fins lucrativos, mantida pelo setor privado, com o objetivo de fazer essa integração e interação entre negócios, pessoas, pesquisas e tudo que é relacionado entre o Brasil e o Canadá. Ela, só para vocês terem uma ideia da atuação binacional e multissetorial, né, ela tem escritórios tanto em São Paulo como em Montreal, e essa missão de aproximar pessoas, empresas, instituições públicas e privadas que juntam assim os vários e diferentes ramos de atuação nos dois países, dar suporte para negócios de empresas canadenses no Brasil, empresas brasileiras no Canadá. E para vocês entenderem um pouco dessa atuação, foram 8 missões comerciais em 2019, com 83 eventos e mais de 50 estudos de mercado, que estão sempre disponíveis para todas as empresas que são membros da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, além de roadshows em estados brasileiros e, obviamente, também em províncias canadenses, né? Além disso, os serviços e produtos e a nossa equipe da Câmara produzem análises, estudos personalizados, com metodologias modernas e inovadoras que vão facilitar tanto networking como negócios entre o Brasil e o Canadá. E a Câmara tem diferentes comissões por diferentes áreas setoriais, e a nossa comissão especificamente, que está promovendo esse webinar, é a Comissão de Inovação em Saúde, que segue esse mesmo objetivo de conectar empresas, instituições, negócios, startups e pesquisadores para maximizar as inovações de saúde e os negócios em saúde, as interações e networking em saúde entre o Brasil e Canadá. Como objetivo, a comissão tem promover encontros periódicos para levantar as oportunidades de mercado, seja canadense e brasileiro, e a gente sabe que oportunidades de negócio surgem de contatos e networkings, né? Nesse momento de pandemia, nós temos aí o networking virtual, que também funciona muito bem. Estimular o incremento dessas relações bilaterais, tanto na área de inovação e saúde, como em negócios na área de saúde, participação em feiras, congressos, seminários, eventos, gerando conteúdo relevante tanto no Brasil e no Canadá para as empresas e diferentes instituições que participam da Câmara, fomentar também pesquisas acadêmicas e parcerias. Eu sou um dos coordenadores, e Luiz Sérgio, da GC5 Trading, é o outro coordenador da comissão, e nós temos a Cláudia Ramos, no desenvolvimento de negócios CBC. Quem estiver participando, tiver mais interesse em conhecer a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, participar da mesma, e bem como da nossa comissão, todos vocês serão muito bem-vindos. Bom, e agora vamos começar então a falar de um tema muito relevante, né? Nós já sabíamos que saúde mental era uma epidemia do século XXI, e ao mesmo tempo agora se sobrepôs uma epidemia de um vírus que nós temos longa história na humanidade de epidemias por agentes infecciosos, que se fez alguma coisa entre inúmeras coisas que afetaram a saúde da população de uma forma geral, desde o risco diretamente relacionado à infecção, mas também tem um impacto ao presente e certamente no futuro próximo e até no futuro de uma forma ainda que teremos que ver na saúde mental das pessoas. E a ideia desse webinar é exatamente abordar esse tema em profundidade. Para isso nós temos um grupo de experts aqui para conversar. Todos farão uma apresentação breve e depois teremos uma parte final interativa de perguntas e respostas. Por favor, todos que estiverem participando, enviem suas perguntas no chat e eu passarei, e todos os apresentadores também terão acesso para respondê-las, e a gente espera ter uma parte bastante interativa no final. Então, toda a questão da saúde mental, eu acho que já era uma prioridade, né? Depressão e vários outros distúrbios sendo extremamente prevalentes na população como um todo, e
a pandemia do coronavírus só veio aumentar a gravidade dessa situação e vamos abordar como isso tem impactado as pessoas de uma forma geral, as empresas, né, que nesse momento também foram muito afetadas, e trocar experiência entre os nossos participantes, vários deles, como cada um em suas empresas ou até na sua vida pessoal, se adaptaram a esse novo momento e a importância da telepsicologia, quer dizer, o acesso online a suporte e cuidados nessa área, tanto no Brasil quanto no Canadá. Lembrando que o Canadá foi pioneiro na telepsicologia, eu deixarei a Milene para nos contar mais detalhes disso, e a telepsicologia também no Brasil foi pioneira, né? Como vocês devem ter acompanhado, nós fizemos um webinar no primeiro semestre sobre telemedicina. Foi basicamente aprovado a telemedicina agora, esse ano, durante a pandemia, e os psicólogos e a telepsicologia já se anteciparam a isso e já faziam a telepsicologia antes, estavam muito mais, inclusive, preparados para atuar nesse momento da pandemia. E eu já deixo aqui o meu reconhecimento à telepsicologia como uma das pioneiras do uso da ferramenta tele online para suporte às pessoas que precisam nessa área. E eu entendo que a telemedicina vai aprender muito com isso e poder entender na experiência da psicologia, acelerar também a implantação agora em todas as áreas de saúde. É uma ferramenta que veio para ficar e esperamos abordar isso agora de uma forma ampla durante o webinar. Então eu chamo a Milene. A Milene tem um currículo extremamente interessante, ela é empreendedora e cofundadora da Teleavita, é psicóloga com especialização em terapia cognitiva, pós-graduada em gestão de recursos humanos e tem 2 certificações como Cyber Counselor pela Universidade de Toronto. Então aqui já começa a nossa relação Brasil-Canadá, não é, Milene? E fundou em 2010 a primeira plataforma de atendimento psicológico online no Brasil. E aqui o pioneirismo do Brasil da Milene e da psicologia, se tornando uma das pioneiras nesse segmento e vencedora do Prêmio Mulheres de Negócio do Sebrae. Participou das reuniões para revisão da resolução do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, tanto em 2005 e depois em 2012, que trata do atendimento psicológico à distância. E meus parabéns aos psicólogos, que já em 2005 e 2012 estavam discutindo e implementando isso, muito à frente da telemedicina, que teve uma resistência forte o ano passado e acabou sendo implementada correndo pela necessidade esse ano. E atualmente ela é cofundadora da Telavita, coordenadora e instrutora da certificação Cyber Counselor no Núcleo de Terapia Online da Universidade de Toronto e vai compartilhar conosco uma experiência muito interessante, um pouco dessa história. Bem-vinda, Milene, o palco virtual é seu. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado à CCBC, ao Comitê de Saúde e Inovação. É uma alegria muito grande estar aqui para contar essa experiência, né? Quer dizer, que me influenciou e impactou positivamente. Deixa eu abrir aqui a minha apresentação. Vamos lá. Ok, todos estão vendo? Tudo direitinho? Sim. Perfeito, perfeito. Bom, apenas para contextualizar, né? Eu sou psicóloga e desde que me formei eu segui carreira em recursos humanos, cheguei a um cargo executivo, isso em meados de 2010. Só que uma pergunta mudou toda a rota da minha carreira. Foi uma amiga quando ela por que internet? Naquele momento, né? Eu não isso. Percebi que o Brasil tinha uma resolução, a primeira resolução em 2005, mas ela era muito rala, né? Tinha um cunho mais orientativo e com muita limitação de sessão, e os outros países já estavam bem avançados na telepsicologia. Foi quando eu me deparei, né, com o núcleo de Cyber Counseling da Universidade de Toronto, onde eles já tinham os estudos bem avançados, né? Já tinham comprovado a eficácia, inclusive, da terapia online. E encontrei o Dr. Lawrence Murphy, né, que é o pioneiro realmente no mundo, né, nessa área. Então, ele é psicólogo, hoje ele é professor adjunto e coordenador do Cyber Counseling, né, da Universidade de Toronto. Ele fundou a primeira clínica virtual do mundo, né? Também ele escreveu, com participação de outros colegas, o primeiro código de ética.
e em 98 ele comprovou a eficácia da terapia online via e-mail, né? A escrita, que seria o modelo assíncrono. Então eu trago aqui a figura do Dr. Lawrence porque a contribuição dele no mundo foi fantástica e até hoje, né, ele investe bastante no campo da pesquisa. E inaugurando aí o nosso painel, eu gostaria de trazer a fala dele, né? Tem uma palestra que eu editei, coloquei algumas partes importantes, mas eu acho importante a gente escutar realmente do Dr. Lawrence como foi, né, essa trajetória e como está a terapia online no Canadá também. Milene, o som não está funcionando, não estamos ouvindo. Ah, não está? Não. Sua voz também tem falhado um pouco. Retire o seu vídeo para talvez melhorar aí na conexão, né? Sempre a questão tecnológica pode falhar. Acho que se você fechar seu vídeo pode ajudar e comece o vídeo dele também. Tá, novamente. deixa eu tentar aqui. Ou eu posso passar, não sei se eu posso pedir para o pessoal da tecnologia, né? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, deixamos o vídeo para o final e continue com a sua apresentação, enquanto isso nosso pessoal da tecnologia ver se eles conseguem fazer o share screen e projetar o vídeo para você ao final. Perfeito, muito obrigado. Bom, estão me escutando bem e a apresentação, Sim, Rogério? sim. Tá, Perfeito. Tá, então eu vou pular essa parte, mas basicamente, né, o que motivou o pioneirismo e desenvolvimento acelerado da telepsicologia no Canadá? Primeiro, foi a barreira geográfica. O Canadá é um país grande, extenso, e era impossível, né, manter profissionais em todos os locais. O segundo é o clima, né? Em alguns locais neva muito e chega até 1,5 m, 2 metros de neve, e mesmo com a boa vontade do paciente ir ao consultório, né, isso era um problema, porque é uma barreira muito grande, né, o acesso com a neve. E o Dr. Lawrence até falava, puxa, é impossível, porque a gente ficava angustiado. A gente estava no consultório querendo atender o paciente e ele não conseguia chegar. Eles buscavam uma melhoria na eficácia na área de saúde, né? Então, isso foi também um motivador. E, naquele momento, já estava ocorrendo o estabelecimento da internet e a comunicação virtual. Apesar de ser cabeado, não tinha Wi-Fi com tanta força, já era possível uma comunicação segura e, ao mesmo tempo, eles desenvolveram um espaço para esse atendimento também num ambiente altamente seguro e criptografado. E logo veio a comprovação científica já em 98. Então, isso acelerou bastante o pioneirismo, né, da telepsicologia no Canadá. E como é que isso influenciou no Brasil, né? Então, aqui sou eu, há 10 anos atrás, e com os aprendizados do Dr. Lawrence Murphy, né? Então, trouxe para o Brasil essa experiência. Saí totalmente da minha carreira de executiva, abri mão e fui empreender, né? O bichinho do empreendedorismo me mordeu porque eu percebi que naquele momento não havia nenhuma plataforma, nenhum espaço onde psicólogos e pacientes pudessem se conectar de forma segura e realizar o seu atendimento. Em 2011 eu lancei o primeiro consultório psicológico online. Em 6 meses, a gente já estava realizando diversos atendimentos, com toda a validação do Conselho Federal de Psicologia. Na sequência, eu já lancei o curso Cyber Counseling Português no Brasil, com o objetivo de treinar e capacitar os profissionais, né, da área de psicologia. Vale lembrar que, infelizmente, até hoje, tanto cursos de medicina como psicologia ainda não tem essa cadeira sobre o atendimento à distância. Então, esse também é um grande desafio que a gente tem à frente, que é a implementação desse aprendizado e desse treinamento. Também comecei a me envolver junto ao comitê aqui do Conselho Regional de Psicologia em São Paulo. Obviamente, quando houve, né, o lançamento do consultório, isso gerou um barulho, principalmente na mídia, as pessoas começaram a perguntar, o Conselho começou a olhar para isso, então isso gerou um movimento. E eu comecei também a cobrar, né, efetivamente, uma revisão na resolução, porque ela era muito limitada. Então, ela não atendia as necessidades ainda do que a gente precisava.
E aí todos esses trabalhos resultaram aí na aprovação da telepsicologia em 2018. Aqui é uma foto de capa da Folha de São Paulo, né? Eu e os meus 2 sócios da Telavita, o Andy e o Lucas, quando houve a aprovação da telepsicologia no Brasil. E apenas contextualizando, até para a gente entender a questão, né, da saúde mental no Brasil, como o Rogério já falou, a gente já vivia uma pandemia de transtornos mentais antes da Covid, tá? Quer dizer, a depressão já era o 3º motivo de afastamento nas empresas. A OMS tinha feito um estudo internacional e indicou que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Nesse momento começou, né, um aumento da procura da telepsicologia, mas a gente enfrentava ainda uma certa resistência da população e empresas, tá? Também havia um estigma muito grande sobre a questão do transtorno mental. Vale lembrar que parece que saúde mental sempre foi meio colocada embaixo do tapete, né? A gente sempre focou muito a saúde física e esquecia um pouco sobre a saúde mental. Então as pessoas tinham aquela ideia de, tá triste, não tá animado, vai fazer uma viagem, vai no shopping, né? Sempre deixando um pouco de lado isso e minimizando o problema. Também um estigma muito forte em relação ao profissional de psicologia e psiquiatria. Imagina, quem, né, buscava um atendimento psicológico, psiquiátrico, já estava louco, já estava numa situação já complicada. E a gente teve, em março, né, a aprovação da telemedicina, mas infelizmente ela foi revogada depois de um mês, e aí houve o cancelamento, né, de toda a resolução. Aqui eu trago, né, o Freud, então aqui a gente falando já pós-Covid, comemorando a existência da telepsicologia na pandemia, né? Imagina a importância desse trabalho hoje que a gente está realizando, e ainda bem que já foi aprovada, quer dizer, a psicologia teve a oportunidade de se antecipar, então foi uma alegria muito grande. Então eu trago o Freud e pensando até na figura Freud, pensando sobre a prática clínica do Freud, ele já fazia telepsicologia, né? Primeiro, a questão de troca de cartas com pacientes em todo o mundo, né? No museu dele você encontra as transcrições, tudo, as trocas que ele fazia, né? E uma questão muito, um tema que sempre foi muito questionado sobre a telepsicologia é em relação à humanização. Puxa, Milene, mas não tem olho no olho, como é que é o acolhimento, enfim. Mas o Freud, especificamente, não atendia o paciente olho no olho. Ele tinha o divã, né, ele sentava do lado e atendia esse paciente sem olhar para o paciente. Então, isso é uma reflexão importante, porque é uma das... para ter sucesso no tratamento psicológico, né, você precisa ter um bom vínculo com o paciente, um bom acolhimento e um espaço de confiança. E isso não precisa ser feito, né, presencialmente. Isso também pode, a gente consegue ter realmente esse vínculo com o paciente à distância. E aí a Covid, né, escancarou um problema que já vinha há muito tempo. Então agora ficou muito claro que as pessoas estavam já passando por algumas dificuldades emocionais e mentais. O isolamento ele gerou um impacto emocional e mental intenso. Vale lembrar que o ser humano é um ser social por natureza, ele precisa da interação com outras pessoas. Inclusive, citando aí o trabalho do Dr. Bowlby, né, que foi um médico que trabalhou na Segunda Guerra Mundial, e ele fez uma pesquisa com bebês órfãos, né? E naquele momento haviam poucos voluntários, poucos enfermeiros que atendiam esses bebês. Muitos desenvolveram deficiência mental e teve até óbitos, né? Porque a criança, naquele momento, não tinha interação, vínculo com outras pessoas. Ela só era ali alimentada e tinha a sua higiene básica feita. Na população, houve um medo e uma ansiedade intensa. O medo de ser contaminado, o medo de perder os familiares, a ansiedade, né, com toda essa questão econômica, financeira. Quando é que vai acabar esse período? Será com a vacina? Não será com a vacina? Enfim, então isso foi um impacto muito grande. E agora a gente já começa também a acolher pacientes com luto, né? Então, tanto na família como amigos, enfim. Né? A telemedicina, como o Dr. Rogério disse, foi aprovada em caráter de urgência, né? Então, como a telepsicologia ela conseguiu aí
se antecipar, mas a telemedicina teve que ser aprovada em caráter de urgência, mesmo porque, imagina, uma pessoa que tem um sintoma e não é o coronavírus chegar no pronto-socorro, numa clínica e ter um alto risco de contaminação. O Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota pedindo para todos os psicólogos brasileiros realizarem seu atendimento em home office, né? Não realizar o atendimento presencial para garantir a segurança do psicólogo e paciente. E os planos de saúde tiveram que se adequar à nova realidade e implementar esse serviço também, né? Então, a telepsicologia é fundamental nesse momento, com certeza. E como é a telepsicologia na prática? Aqui eu trago o case da Telavita, né, como exemplo, para entender como funciona. Então, hoje é um consultório online, nós temos um corpo clínico totalmente qualificado, né? Todo profissional que entra na Telavita, a gente também realiza um treinamento, uma capacitação. Eu aproveito muito da minha experiência e todos esses conceitos que eu adquiri durante a minha carreira. Nós temos uma tecnologia de ponta segura para garantir a segurança desse atendimento. Então, a sala virtual é totalmente criptografada. Não guardamos nenhum dado de sessão para justamente não ter nenhum risco, né, de vazamento. Também realizamos gestão de sinistro nas empresas através dos nossos programas corporativos, né, onde a gente faz mapeamento, a gente tem ações de educação para conscientizar o colaborador do autocuidado, né, da importância de cuidar da sua saúde mental e efetivamente o tratamento psicológico. Eu trago aqui, né, eu achei esse infográfico fantástico do Dr. Victor Tseng, né, um americano, quando ele fala da quarta onda, né, que é exatamente o pós-traumático de toda essa fase que a gente está vivendo. Então, isso vai ter realmente uma consequência, um impacto na saúde emocional das pessoas. Primeiro, o trauma, né, como se fosse também um estado de guerra. Então, as pessoas sempre vão ter, no começo, né, na volta do normal, que a gente não sabe ainda como vai ser, uma preocupação com o coronavírus, com a contaminação. Então, as pessoas vão começar ainda a se adequar. Algumas desenvolveram realmente o transtorno emocional, né? Então, a gente também continua aí com esses tratamentos. A questão do impacto econômico, recessão, que afeta diretamente as pessoas. E o burnout, né, gente? Quer dizer, todo esse período está sendo cansativo para nós, né? Quer dizer, o burnout ele nada mais é do que o esgotamento mental e emocional. Então, também a gente precisa dar uma atenção para isso. Aqui, algumas ações importantes da Telavita, né, que eu acho interessante, através da telepsicologia, a importância desse trabalho. Nós oferecemos 1.500 sessões gratuitas para profissionais de saúde que estão na linha de frente, em parceria com Horas da Vida e a Behringer, né? Hoje, a gente teve um aumento absurdo na procura e de fechamento de contratos, então nós já estamos administrando os 500 mil vidas nesse momento e em dezembro serão 4 milhões, a gente já tem contratos já fechados para implementação. Atendemos já quase 18 mil pessoas, tivemos quase 18 mil sessões, né, com pacientes até o momento. Então, olha quantas pessoas foram acolhidas e que estão sendo tratadas através da telepsicologia. E em parceria com empresas, a gente está cuidando, ajudando, né, nesse momento, principalmente os RHs aí, que muitas vezes ficam ficam preocupados, né, em oferecer um apoio, mas também não tem uma capacitação, né? A saúde mental traz outros desafios para nós também. E agora a gente começa também com a telepsiquiatria, que faz total sentido, né, dentro dessa área de saúde mental, né? O psiquiatra e psicólogo realizam um trabalho de parceria importante para o tratamento do paciente. Finalizando, eu queria deixar uma mensagem, né, que da importância de viver um dia de cada vez. Então, a gente precisa viver o hoje. Então, realmente, a gente não consegue, né, controlar o externo, mas aqui dentro, e dentro da nossa casa, a gente consegue. Então, o momento é de pensar positivo, de pensar na resolução de problema e ter muita paciência, né, gente? A nuvem vai passar, com certeza, como está passando aqui na cidade de Toronto, já está vendo o sol ali, né, no fundo. E se você não aguentar, tudo bem, está tudo bem, realmente é um momento crítico.
Mas se você não aguentar e perceber, né, que não está conseguindo ultrapassar sozinho alguma dificuldade, procure a ajuda de um profissional de saúde, que com certeza ele estará lá pronto para te ajudar nesse momento. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Olá, Milene, muito obrigado. Excelente sua apresentação e, com certeza, muito material para a gente trabalhar no final do webinar com as perguntas e respostas. Eu acho que ainda temos algum tempo. Se você quiser tentar compartilhar o vídeo novamente, Tá. podemos tentar fazê-lo. Você tem que clicar em 2 botões para ativar o som e a imagem também. Então eu tenho que fechar a minha imagem e já... Tá, deixa eu tentar aqui. Deixa eu... eu não estou conseguindo mesmo. Não tem problema. Eu acho que depois, quem tiver curiosidade, coloca no site, no chat, na verdade, o link e as pessoas podem acessar, né, caso esteja disponível, a gente compartilha depois. Eu vou ligar ele direto aqui, quem sabe, doutor Rogério? Não? Realmente. Therapy online. I would like to begin by talking a little bit. Hello, Brazil. Greetings and salutations. My name is Lawrence Murphy, and I am the founder of Therapy Online. I would like to begin by talking a little bit about Therapy Online. This year is actually our 25th anniversary. I founded Therapy Online in 1994, and we're involved in a host of different aspects of therapy online. First, we have a small retail practice where we provide services through clinicians who work with Therapy Online. And we work with some counseling agencies, subcontracting for them when they want to provide services but don't want to train all of their people. Second, we license software to individuals, agencies, and institutions who are interested in providing online clinical services. Third, we engage in research in online therapy. We work with individuals, other professionals, we work independently, and we do quite a bit of work with the University of Toronto. Indeed, we do work in a variety of ways with U of T. One interesting thing about the research we've done is our initial publication, When Writing Helps to Heal, Email as Therapy, has now been cited more than 300 times in the academic literature. Fourth, we provide consultations to agencies and institutions who are interested in doing online counseling but aren't sure how to get it started, aren't sure what sorts of policies and procedures they should have in place. Fifth, we deliver hands-on cyber counseling training. We have 2 levels of training that is available in English, in French, and in Portuguese, in cooperation with our dear colleague Milene Rosenthal, whom I believe is here today. This is an accepted mode of treatment in Canada. First, because we are able to offer it through software that is secure and creates an environment that keeps the client and the health professional safe and confidential. Second, research is clear that this method of counseling and therapy works. Outcomes are as good as in-person counseling, and a strong therapeutic alliance can be created in an online environment, and not just in video. Even in a text-based environment like email, we see strong, solid therapeutic bonds between client and health professional. I'd like to finish up by talking about what's going on globally. So some of the international projects we have ongoing to give you an idea of what's happening around the world. I'll start with Canada. So first, we're working with Health Canada. They provide intake for services for any federal government employee who's looking for counseling. For years, they've been doing this over the phone, but recently they have decided they want to provide the intake online. So last year, I provided them with assistance in developing policies and procedures. And this year, I'm going in and doing training with their staff so that they can do intake online.
A second example is West for Youth Online. This is an agency that works with youth who are in high school. So in Canada, that means from about the age of 12 to 18. They provide free services to youth around the country, doing some very, very interesting work. I want to close by thanking you again for this wonderful chance to present to you. Hello, Brazil. Greetings. Muito bom, Milene. Excelente. Novamente, o pioneirismo do Canadá, e obrigado por compartilhar conosco. E agora vamos para a próxima apresentação, e é um prazer ter aqui conosco a Flávia Vieira, que é diretora de RH da Bombardier. Ela é diretora de RH da Bombardier desde 2013, tem 25 anos de experiência em RH, estratégia de negócios, fusões e aquisições, diversidade, inclusive faz parte da Comissão de Diversidade da CCBC, startups e aquisição de talentos, planejamento de força de trabalho, plano de sucessão, gestão de mudanças, programa de engajamento em países da América Latina. No seu histórico educacional, tem formações diversas em diferentes instituições nacionais e internacionais e, muito importante para o nosso tema de telepsicologia, a sua graduação é em psicologia. Bem-vinda, Flávia, Exato. Vai ser fantástico ouvir você e toda a experiência muito interessante da Bombardier nessa área de saúde mental e telepsicologia. O palco virtual é seu. Muito obrigada. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite, né, para participar desse webinar e também parabenizar a Câmara por ter trabalhado incessantemente através do Comitê Executivo e através de todas as comissões para garantir e levar a informação aos nossos associados e aos convidados. Isso é muito importante porque a informação continuou sendo compartilhada. Bem, eu gostaria só para os participantes trazer uma visão geral da empresa. Eu estou, como ele já mencionou, há 7 anos na Bombardier, que é uma empresa canadense que tem como matriz Montreal. Atuamos na área de transportes, na parte de aviação, na parte ferroviária e sinalização. Nós atuamos em mais de 25 países ao redor do mundo e empregamos mais de 36 mil funcionários. E um dado bastante interessante é que saúde e segurança são valores fundamentais para a companhia. Nós temos vários trabalhos globais e reforçando a importância de saúde e segurança sem exceção. Nós temos esse slogan, mas não é só um slogan, ele realmente é seguido. E diante desse cenário todo que nós nos deparamos, né, não tem como não falar, a Covid surgiu mundialmente, como se tivéssemos dormido e acordado com um novo mundo. Só que a Covid não veio sozinha, né? Ela trouxe vários componentes especiais, um deles o medo, né? A gente observa o medo coletivo, a questão do distanciamento, a questão da adaptabilidade e muito específico para os países latinos, o impacto desse distanciamento é muito grande. Eu diria que ele tem um impacto maior em comparação com outras culturas, porque o latino ele precisa daquele toque, né? Ele precisa da presença. Então, diante da pandemia, as famílias, as empresas, todos tivemos que nos readaptar e lidar com esse medo coletivo. E a importância em lidar com medo todos nós temos medo, né? Um tem medo de um animal, outro tem medo de uma tempestade, mas esse medo coletivo, para que a gente trabalhe e isso não se transforme ainda num problema maior, que seria o pânico, que mobiliza, engessa, a gente precisa, sim, olhar para as ferramentas disponíveis para apoiar o funcionário. De qualquer forma, o que a gente percebeu e que a gente não pode negar é que, mesmo diante de uma situação de crise
pandêmica, sempre na crise a gente enxerga uma oportunidade. O que a gente percebe é que ocorreu uma aceleração nos processos de digitalização. Permearam em todos os níveis organizacionais. Então, a necessidade de otimizar, de utilizar ferramentas foi extremamente... Não teve tempo para pensar. Então, se você já não utilizava, você teve que passar a utilizar, porque é uma questão de sobrevivência, né, de continuidade. E nada, eu posso dizer que não foi diferente. Essa digitalização chegou na área da saúde, felizmente, né, e proporcionou aí o teleatendimento, a telepsicologia com muito mais ênfase e com muito mais importância como um suporte nessa gestão desse processo todo. O que nos ajudou? O fato de termos os valores já muito bem definidos e a importância de saúde e segurança, nós utilizamos vários ferramentais, desde proximidade com os funcionários, uma outra forma de estar próximo a eles. Nós temos cafés virtuais, nós temos comunicados, intensificamos todos os comunicados, tentamos ficar mais próximos do funcionário e da família, e disponibilizamos, sem dúvida, a nossa assistência à telepsicologia, que faz parte do nosso plano, e o teleatendimento. O que nós observamos é que no período de maio e junho, nós tivemos um pico, assim, em percentual extremamente elevado de utilização, o que eu fiquei feliz, né? Porque você vê que as pessoas buscaram ajuda, nós temos um plano que nos ajudou, e isso também é um fator importante. Nós, como empresas, nós temos que buscar os nossos provedores alinhados e que são pertencentes à nossa cadeia de valores. Não tem provedor certo, errado, não. Ele tem que estar alinhado com com os nossos valores e prover a necessidade quando você precisa. Todas essas ações, e eu posso descrever várias delas, porque neste período todo, nós tivemos um grupo que permitiu-se ficar em home office. Nós já tínhamos a política implementada há 2 anos atrás, mas não com essa frequência, lógico. E um grupo que ficou na linha de frente, né? Que trabalha com serviço essencial e que não podia parar. As medidas, elas atingiram a população inteira da empresa. Então, os cuidados com a melhoria de EPIs adicionais, o cuidado, o monitoramento, nós tivemos um comitê, e ele é atuante, um comitê de liderança que monitora todas as ações visando garantir saúde e segurança aos funcionários. O que nós percebemos, como eu mencionei, a questão da utilização que ocorreu nesse período, porque a gente fala, a pandemia começou aqui no Brasil mais em março, e a utilização entre finalzinho de abril e maio, a partir do momento que nós também, como recursos humanos, utilizamos um canal de comunicação ainda mais enfático sobre esse tema e lembramos aos funcionários dos recursos disponíveis, porque isso faz a diferença. Se você tem ferramental para suportar, você ampara, você suporta, você previne, né? Previne situações catastróficas à família, ao próprio funcionário, então você consegue fazer essa prevenção. Então, trabalhar na prevenção. A telepsicologia, ela entra de uma forma preventiva para a gente, né? Uma vez que o funcionário tem acesso e seus dependentes, porque faz parte do nosso plano, hoje plano médico, ele consegue ter o conforto e apoio. Mas, mais uma vez, não foi somente esse ferramental, como eu menciono aqui, nós tivemos várias ações e continuamos fazendo para estar próximo e monitorar essa saúde e segurança dos nossos funcionários. O que eu acho importante também compartilhar
é um aprendizado, né? Todos os dias a gente está aprendendo e está melhorando. Quando você tem uma mentalidade de prevenção, você acaba olhando pelo lado, além do lado humano, do impacto familiar e da questão financeira, você previne doenças, você previne um custo ainda maior, né, que vai além do custo pessoal, que ele não tem preço, né, é imensurável esse impacto, você consegue prevenir um custo financeiro, sim. Então, a gente precisa começar a desafiar mais os nossos RHs, e eu falando como RH, que tem que trazer o valor, agregar valor para o negócio, pensando que o ser humano é o principal asset da organização, você tem que fazer uso de ferramentas como a telepsicologia, que vai também trabalhar na prevenção, e de possíveis desenvolver outras doenças, afastamentos, e que vai poder garantir o bem-estar dele dentro da organização. Em meio a tudo isso, a gente percebe que essas ferramentas que foram utilizadas mais intensamente nesse período, elas são mais estáveis agora, mas elas são e elas vieram para ficar. A gente percebe que as pessoas se adaptaram muito bem. Isso, a gente não tem neve aqui, mas eu entendo que a gente tem um trânsito horroroso. E isso vai nos ajudar a manter o acesso ao tratamento, ao suporte, sem que a pessoa desista. Ah, não, hoje está com trânsito, eu não vou, eu não quero ir. Então, assim, isso é uma questão, assim, extremamente importante a gente ter essa consciência. As pessoas passaram por um processo de mudança e dificilmente vão voltar para um estágio e deixar de olhar para a própria saúde. Então, como RH, eu diria que a gente tem um trabalho fundamental junto ao negócio. Mostrar que a prevenção e dar o ferramental, ela traz o benefício pessoal, benefício ao negócio, e ela onera muito menos do que não dar este apoio que é tão importante. Então, eu entendo, e pelo que a gente tem acompanhado, a gente também, nós acabamos incluindo várias pesquisas, a gente tem monitorado os funcionários para entender ferramental, e a gente entende que as pessoas já estão se habituando a esse novo modelo, a esse acesso a um teleatendimento, que aí tem a telepsicologia, o teleatendimento com médicos especialistas. Então, é um novo modelo que a gente entende que não deve sumir, já faz parte do processo de mudança que a gente passou. O resultado de tudo isso, como empresa, eu posso dizer que todo o diferencial desse sucesso que a gente tem tido, primeiramente, ter dentro dos valores da sua organização a preocupação de saúde e segurança sem exceção. Isso vem da mais alta liderança, monitorando e acompanhando, e isso vem em cascade, a liderança, obviamente, aqui da região da América Latina, está alinhada com todos esses valores. Então, isso, sem dúvida, facilita a implantação de qualquer trabalho preventivo, de uso de uma ferramenta que já era utilizada no Canadá. Isso tudo nos auxilia bastante e nos deixa extremamente orgulhosos de poder fazer algo para o maior e melhor, o mais importante asset de qualquer organização, o ser humano, né? A gente tem que lembrar que é ele que vai trazer o resultado. E eu gostaria, para fechar, hoje é o último dia, estou de rosa, inclusive, é o último dia da nossa campanha do Outubro Rosa. Mais uma vez, a importância da prevenção e a importância, nesse caso, da telepsicologia, que também, durante esse período, conseguiu suportar os pacientes que, além de já terem algumas doenças crônicas ou em tratamentos de câncer, que requerem esse suporte, puderam contar com esse atendimento e evitar um mal maior, que é trazê-los para uma situação de pânico, de imobilização e quase que de irreversibilidade imediata.
Bem, era isso. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu estou à disposição. Muito obrigado, Flávia. Interessantíssima a sua apresentação e com certeza vamos abordar vários dos tópicos ao final. Realmente veio para ficar, né? E temos aí um novo mundo com várias vantagens desse aprendizado difícil durante a pandemia. E agora eu quero chamar o Gustavo Schelles, proprietário da Schelles e Hayashi Design. O Gustavo é engenheiro graduado na UFRJ em 1990 e designer industrial, graduado na mesma instituição em 94. E ali ele já começou uma ligação com o setor saúde, tendo como projeto de fim de curso um equipamento de ultrassom portátil. Já falamos aqui em ultrassom portátil, tele-ultrassom também, né? Tem MBA em gestão pela FGV em 2002, especializado em planejamento de cenários futuros pela Universidade de Oxford em 2018 e é o cofundador da Schelles e Hayashi Design, que foi fundada em 1994 e responsável por gestão de inovação, estratégia e engenharia de produtos, especialmente eletroeletrônicos e equipamentos médicos, e vai compartilhar conosco a sua visão da telepsicologia e saúde mental dentro da sua empresa. Bem-vindo, Gustavo, o palco virtual é seu. Obrigado, Rogério. Obrigado também quem está assistindo, pela apresentação também, Rogério, que você fez. Eu queria só começar contando uma história, já que você falou do projeto de ultrassom. Eu queria explicar a minha relação com essa área de tecnologia, de inovação e saúde, né? Quando eu estava fazendo meu projeto de ultrassom, eu precisei passar 3 meses dentro do hospital, no caso do Hospital Universitário da UFRJ, acompanhando exames de ultrassom de geralmente pessoas bem humildes, né? E uma vez, pela primeira vez, assim, eu não tinha tido contato com esse tipo de exame, era um exame de ultrassom de bebê, de uma menina que estava grávida. E depois de 3 meses fazendo ultrassom, eu comecei a entender um pouco melhor. No início eu olhava aquele monte de borrão na tela, não conseguia entender o que era fígado, o que era rim. E quando eu vi esse exame de ultrassom, que eu vi o bebê, eu vi a cabeça, eu vi os braços, eu já entendia melhor o que era o que, vi eles determinando o sexo do bebê, eu fiquei tão emocionado, aquilo ali me marcou muito, e aquilo marcou também essa minha relação de como que a gente pode humanizar a tecnologia, de como é que a gente pode criar essa relação positiva de coisas que levam as pessoas a ver coisas que elas não poderiam ver ou ser curadas de coisas que elas não poderiam curar sem a tecnologia. Então, eu só queria dar essa introdução para poder falar um pouco dessa minha paixão, de como é que eu comecei com isso, né? Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação, que é rápida, e vou compartilhar. Espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Ok. Talvez só você colocar naquele modo exibição. Isso, perfeito. Vocês estão vendo a tela verde grande ou estão vendo a... Não, está perfeito, tá? Agora tomou toda a tela. Tomou toda a tela aqui, tá. Então, eu vou falar um pouco sobre... A gente trabalha com criação, né? A gente trabalha com processos criativos. Vou falar um pouco como é que a gente fez para reduzir o impacto da pandemia nos nossos processos, né? Só para dar uma introdução, a gente é uma empresa de design e desenvolvimento de produto, também de branding e de desenvolvimento de embalagem. A gente já tem 26 anos e a minha sócia, a Romi, a gente fundou ela no Rio de Janeiro e trouxe ela para São Paulo, né? A gente trabalha com vários serviços, e eu não vou entrar muito em detalhe com isso para poder falar um pouco mais do tema que a gente tem hoje, mas a gente trabalha serviços para que a gente chama de futuros emergenciais, ou seja, mais para o presente e também para o futuro, né? Então, nosso processo de desenvolvimento ele tem essas 4 fases de entendimento. No entendimento é onde a gente gosta desse processo de conversar com o paciente, de ir no hospital, de poder observar, às vezes se veste, coloca jaleco, se veste de médico para poder se inserir naquele ambiente. Outro dia, faz 3 semanas, eu pela primeira vez assisti uma cirurgia, para a gente poder fazer a elaboração, a convergência e tornar realidade o projeto para os nossos clientes. Falar um pouquinho sobre o que a gente já fez, né? Como curiosidade, nossa empresa ela foi autora do projeto do design da tocha olímpica da Rio 2016. A gente fez não só o conceito da tocha, mas também toda a parte mecânica e de viabilização. A gente acompanhou o processo também
ajudou o comitê a viabilizar o projeto da tocha olímpica. A gente já fez projeto de monitores cardíacos portáteis para viabilizar exames ao longo de vários dias, né? A pessoa pode tomar banho, pode usar aquilo durante vários dias para poder ver as intercorrências, e usando também o processo de inteligência artificial para você prever a possibilidade da pessoa ter algum tipo de intercorrência no cardíaca, né? Já trabalhamos com sensores de pressão intracraniana não invasivos, como esse da BrainCare, também, que é nosso cliente. Já desenvolvemos cadeiras de rodas infantis. Já trabalhamos com outros tipos de monitor cardíaco, também de monitoramento de longa permanência. E agora a gente também se deparou com esse desafio, né, de como é que a gente podia se reinventar e como é que podia continuar prestando o serviço que a gente prestava com a mesma qualidade nesse cenário da gente não poder ir para o escritório e também não poder visitar os clientes, né? Então, eu queria só colocar primeiro uma reflexão aqui de... Outro dia eu estava vendo um documentário na Netflix e me lembrou do conceito de Ubuntu, que é uma filosofia africana que foi disseminada até pelo Desmond Tutu, que era bispo lá na África, que é... eu não vou me atrever a pronunciar isso daí que está escrito em Zulu, para não passar vergonha, né? Mas é uma filosofia bem interessante que ela fala que uma pessoa é uma pessoa através de outras pessoas, ou seja, ela fala que para o ser humano ele ser realmente um ser humano, ele ser plenamente uma pessoa, ele precisa dessa conexão com outras pessoas também, que a Milene foi a Milene que falou sobre isso também na apresentação dela, né? Sobre na guerra como é que eles viram que crianças não conseguiam se desenvolver se elas não tinham contato e não tinham essa conexão com outras pessoas. E a gente acha isso muito importante, isso tem muito a ver com design, tem muito a ver com medicina também, tem muito a ver com psicologia, e até eu acho que a psicologia, nesse processo que a gente está tendo de robotização e de inteligência artificial, ela vai ser uma das últimas áreas que vai ser automatizada justamente pelo fato da gente ter essa necessidade de conexão com as outras pessoas, tá? Falando um pouco de criatividade, né, a gente trabalha com isso, então eu queria dizer que a criatividade ela também demanda conexões, ou seja, ela demanda você trabalhar ideias em cima de ideias de outras pessoas. Então, na hora que você tem uma discussão, uma elaboração, que você tem uma presença de mais gente, eu acho que você depura, você acelera muito mais a criatividade em relação a você ficar sozinho, você querer que a ideia venha com uma luz que bate na sua cabeça. Então, a gente acredita nisso na Shelly Zarreache também. Então, para a gente poder fazer com que o impacto fosse melhor nas pessoas que trabalham com a gente, em primeiro lugar, a gente precisava promover a transparência. A gente precisava fazer com que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, as dificuldades que a empresa estava passando. A gente teve várias dificuldades, inclusive redução de trabalho, os clientes com dificuldades também. Então, a gente precisava fazer com que elas entendessem o que a gente estava fazendo para poder mudar isso. Em segundo lugar, como é que a gente podia fazer não ter perda de informação? Porque a gente, quando está todo mundo junto, a gente tem aquele registro muito fácil. A gente pendura tudo na parede, cola as ideias que a gente está tendo, coloca post-it, e dessa vez a gente não podia fazer isso. Então, o que a gente fez? A gente colocou o nosso servidor na nuvem e usou uma ferramenta do Dropbox, que foi o servidor que a gente escolheu para poder colocar, que é o Dropbox Space, para que a gente pudesse fazer o registro das informações de projeto. Então, na hora que a gente ia tendo ideias e ia coletando informação, a gente ia colando tudo lá e quem colava já podia ficar identificado quem colou. Você podia também chamar a atenção de outras pessoas, as pessoas recebiam uma mensagem de que aquilo estava sendo compartilhado naquele espaço comum de colaboração. A gente também precisava manter essa sensação de trabalho em grupo também, como eu falei que era importante. Então, para isso, a gente usou uma ferramenta, que é uma ferramenta colaborativa de quadro, de whiteboard, né? Então, esse whiteboard, as várias pessoas conseguem trabalhar simultaneamente. Elas conseguem ir colocando post-it, colocando imagens, colocando vídeos, e você vê a pessoa colocando, em tempo real, colocando as observações que ela está fazendo. Então, tanto a gente podia trabalhar com os nossos colaboradores fazendo esse processo, quando podia convidar os clientes também para poder participar desse whiteboard. Eles iam vendo essa construção, né, do design thinking ou do brainstorming, e eles podiam também colaborar para poder fazer isso. Finalmente, a gente precisava também empoderar o nosso time, poder gerenciar também o tempo que eles estavam trabalhando junto nos projetos,
se eles estavam realmente tendo dificuldade, se eles estavam conseguindo fazer as tarefas, entregar e seguir os cronogramas que a gente definiu do projeto. Então, a gente tem uma ferramenta de controle de projeto, né, que permite o uso de Kanban para poder fazer o controle de tarefas. A gente consegue ter uma visualização de todos os projetos e na hora que a gente vai terminando as tarefas, as pessoas vão finalizando, o gestor daquele projeto ele é informado automaticamente em tempo real e a gente pode também redirecionar as tarefas entre as pessoas, fazendo reuniões tanto semanais quanto diárias para que a gente possa acompanhar. E também foi muito importante a conversa também, de ter um acesso fácil, um acesso rápido. Toda vez que alguém precisou falar alguma coisa, teve alguma dificuldade, eu estava me sentindo mal, ou realmente teve algum problema com as ferramentas que a gente estava disponibilizando para elas poderem trabalhar em casa, a gente foi muito rápido nesse acesso e nesse atendimento à necessidade dessas pessoas, também perguntando como é que elas estavam se sentindo, se elas estavam tendo também uma dificuldade de saúde, até porque também o nosso plano de saúde ela provê uma ferramenta de teleatendimento e de acompanhamento de saúde mental das pessoas. Né? Então, quem desejava fazer isso podia e também teve a possibilidade de fazer, mesmo sendo a gente uma empresa pequena. Tá? Então, o que eu queria dizer era isso. Eu estou com meus contatos aqui também para quem tiver alguma curiosidade também de saber um pouco mais sobre o que eu estou falando e pode também fazer as perguntas, que no final a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas para poder atender, tá bom? Então, é um prazer estar aqui. Agradeço ao CCBC também pela oportunidade de estar apresentando a minha empresa também, como é que a gente faz as coisas e agradeço também o Rogério pela mediação. Muito obrigado, Gustavo. Excelente. O Ubuntu é muito relevante, com certeza. Vamos discutir isso, né? A neurobiologia interpessoal, e são coisas fantásticas que eu acho que talvez a pandemia também nos ajude a lembrar disso. Precisamos muito, né? De um mundo de polarização partir para um mundo de integração entre as pessoas. Acho que é um momento muito relevante para discutir isso. Inclusive, eu acho que assim, eu acho que a Milene mesmo já comentou isso em uma das nossas conversas, que a gente passou por um momento como se fosse de guerra, né? E normalmente após as guerras a gente tem um momento de reflexão e das pessoas repensarem um pouco a energia delas. E até o Stefano Marzano, que é um sociólogo italiano, ele falava que a gente tem épocas masculinas e épocas femininas. A guerra ela é uma época mais masculina. Eu espero que a gente migre agora para um momento mais feminino também, de valorização tanto da identidade quanto também da delicadeza desse relacionamento entre as pessoas. Tá? Muito bom. Com certeza falaremos nisso na discussão. Muito obrigado novamente. E agora eu quero chamar a Maria Carolina Hack, que é CEO e cofundadora da GC5 Trading. A Maria Carolina tem mais de 10 anos de experiência em análise de dados e pesquisas de mercado e há 4 anos agora temos uma participante que está de fato vivendo no Canadá. Ela, em 2018, fundou junto com seu sócio Luiz Sérgio a GC5 Trading, cujo objetivo é desenvolver e apoiar projetos de exportação e importação envolvendo tanto o Brasil e Canadá. Faz parte, certamente, da Câmara de Comércio Brasil e Canadá, a empresa dela, né, e está bem dentro daquilo que é a missão da Câmara, e atuando nas áreas de alimentos, farmacêutica, bens de consumo e têxtil. Ela participou das missões de alimento e café e comissão de Comex da CCBC e vai compartilhar agora conosco a experiência dela e da empresa no uso de telepsicologia no Canadá e como o Canadá organiza tudo isso para dar suporte à sua população, né, tão diversa, repleta de línguas e imigrantes. Carolina, o palco virtual é seu. Obrigada, Rogério. Bom dia a todos. Eu estou aqui em Toronto. Por incrível que pareça, hoje nevou, então, o pessoal que está aí no Brasil, eu estou um pouquinho de inveja desse calor. Gostaria de agradecer pelo convite, né, de falar sobre telepsicologia. Eu vou colocar aqui um contexto não técnico, né, obviamente, é de vivência, e eu trouxe alguns dados, sim, de pesquisa, até para compartilhar como esse momento está acontecendo aqui no Canadá. E aí, primeiramente, eu gostaria de só falar um pouco sobre a empresa. Então, assim, eu estou no Canadá, morando no Canadá há 5 anos, e um pouco mais de 3 anos eu abri a empresa GC5, que é uma consultoria junto com meu sócio Sérgio. O Sérgio, né, está na Comissão de Inovação e Saúde. Essa consultoria tem como objetivo fazer projetos
entre o Brasil e Canadá, desenvolvendo, né, internacionalização de produtos, olhando toda a parte de marketing, entendendo como funciona o mercado, olhando questões de cadeia de suprimento. E a gente, nesse decorrer, a gente já atuou, como bem o Rogério disse, em alguns ramos, como de alimentos, a parte de cosméticos, bens de consumo. E nesse meio da pandemia, né, um dado muito curioso, que todo mundo, né, depois eu vou até falar sobre isso, né, a gente ficou com medo, né, de não ter projetos, como que isso vai acontecer no meio dessa loucura. A gente teve 3 projetos novos já entregues de empresários brasileiros querendo diversificar e entrar no mercado canadense nesse momento, né? Então, são medos que, às vezes, como a gente fala, né, a pandemia vem de várias formas, né? E como que a gente, então, o que eu vou falar sobre telepsicologia? Falando um pouco que era empresa, então, assim, eu queria colocar um pouco o ponto de vista, né, de viver isso num outro país, né? E aí eu trago 3, até me classifico, né, como uma pequena empreendedora, mãe, expatriada no Canadá, né? Então, acho que esses 3 fatores são fatores bastante interessantes, e eu acho que todo mundo tem suas questões, né? Mas de que influenciam principalmente no momento de pandemia, né? E aí, então, meu objetivo é justamente trazer um pouco dessa visão, dado que, né, Milene falou muito da parte de ferramenta, toda a parte técnica, né? Visão psicologia e todo o como a telepsicologia entra. A Flávia falou muito numa questão de RH, né? Então, como o RH auxilia, né, os funcionários a enfrentar este momento, né? Gustavo falou também de todas as ferramentas, né, numa visão de empreendedor, de que podem ajudar. E aí eu coloco esses 3 itens, né, de pequena empreendedora, porque a gente, na verdade, né, quando é uma empresa muito pequena, a gente não tem um RH onde pode dar todo esse apoio, né, institucional, se eu posso dizer, né, que a Flávia colocou. Então, assim, basicamente, a gente é o RH, né, então, assim, sendo uma pequena empresa hoje composta por poucas pessoas, então, assim, como que a gente enfrenta todas essas questões não tendo esse apoio institucional, né? A outra ponta importante seria a questão de mãe, né? Então, uma pequena empreendedora mãe, então, assim, dentro de um país, né, onde você não tem um apoio familiar, né? Porque onde você tem os seus filhos também não estudando em casa, e aí sua empresa também se mistura a esse papel. E expatriada, que é a questão do apoio, né? Então, expatriada no sentido que eu não tenho família aqui, né? E várias se encaixam nesse padrão. Então, toda essa questão de eu não poderia fazer uma bolha familiar que me auxiliasse nesse dimensionamento de tempo, né? De todas as questões envolvidas no dia a dia. E aí, frente a isso, como que a gente enfrenta, né, esses medos, essas questões, se os projetos vão ser congelados ou não, dado né, o que tem acontecido. E aí, nesse contexto, eu queria colocar o contexto do Canadá. Obviamente que no Brasil, né, a gente ouviu um pouco até da Milene, tem algumas questões, mas como o Canadá propicia pessoas, empresas como, né, eu e outras também, nesse contexto, né? Então, falando como que funciona no Canadá. Então, o Canadá, ele tem uma saúde pública, 100% pública, e a parte de mental health faz parte, né, desse conceito de saúde pública. Eu trouxe algum número aqui, bem atual, de outubro, falando que o governo reconhece que a gente está num mental health crisis, ou seja, a gente está numa crise de mental health de tudo que isso está acontecendo. Tem uma grande preocupação com a ponta física, vamos dizer, o impacto da própria doença, né? Mas a parte de mental health é algo que tem aumentado a procura e o número. E eles o governo anunciou um investimento de 10 milhões em pesquisas relacionadas a mental health, né? São 55 pesquisas que estão acontecendo agora, então eles deram um extra ajuda dado este momento, né? E além disso, eles disponibilizaram, e eu vou falar de outras mais específicas, mas uma ferramenta específica, ou seja, que disponibilizaram agora por esse momento, que chama Wellness Together Canada. O que é essa ferramenta? É uma ferramenta online que tem vários níveis de apoio psicológico para a população em geral, tem toda uma parte de informação, de autoavaliação, para você entender de que maneira, de acordo com padrões de resposta, de que maneira você
se encontra, né, em termos dessa parte de saúde mental, tem chats ao vivo, tem apoios de profissionais, tem one-on-one, e tem inclusive uma parte importante que é, se você está numa crise, é uma ajuda imediata. Então você vê que usando a telepsicologia ou a telemedicina, ou aqui especificamente a parte de mental health, num apoio vindo de um governo que entende que isso impacta em vários outros setores, né, de economias, porque se as pessoas não estão conseguindo produzir como antes, e eu sinto esse apoio muito próximo, tá? Outra questão importante, eu acho que me surpreendeu deste apoio, onde é público e de graça, né? Porque toda a parte psicológica, isso não aconteceu agora, tá, gente? Isso já vem pelo menos que eu me inteirei deste assunto há pelo menos 2 anos. Quando a gente fala de questões de saúde mental, e dado que o Canadá é um país com mais de 70%, Toronto, né, de imigrantes, a questão da língua, a questão cultural é muito impactada nesse momento, né? Você poder falar a sua língua, questões que de alguma forma te mexem com você, é diferente do que você falar no inglês, por exemplo, se não é sua língua materna, né? E questões culturais envolvidas em tudo isso, né? Então, uma questão de ansiedade, de uma questão familiar, porque sua família está longe, então tudo isso, a questão cultural e de língua é muito importante. E nesse sentido, existem algumas instituições, e aí que eu estou falando de Ontário, de Toronto, obviamente eu não sei em detalhes, mas eu acredito que por todo o país, dada a demanda, também existem, de órgãos e associações, vamos dizer, específicas para quem fala, no nosso caso, né, quem fala a língua portuguesa, sendo, né, de origem de Portugal, do Brasil ou de outros países da África. Eu posso até comentar sobre 2 órgãos, um deles se chama Abrigo, que é uma instituição de apoio a pessoas, né, que falam a língua portuguesa em várias situações. Então eles têm counselors, eles têm psicólogos, e eu sei que a demanda, né, obviamente nesse momento ela ficou muito maior. No passado existia você poderia fisicamente até esse lugar, atualmente, né, tá via telefone. E outra bastante importante, onde tem essa questão cultural e de língua muito envolvida, é uma frente da UHN, que é a University Health Network, que é um grupo dos 5 maiores hospitais de Toronto. Eles têm um departamento exclusivo para quem fala português, na parte de mental health, né? Então, eles têm uma série de serviços, se eu posso dizer, ou de grupos de terapia, falando língua portuguesa, no Canadá, de psicólogos brasileiros, e que traz essas questões muito culturais envolvidas, e com isso você tem uma aceleração, né, da resolução daquele ponto muito mais rápida do que isso feito em inglês. Essa demanda, obviamente, também aumentou, e eles tiveram que se transformar de forma rápida esse atendimento para ser feito via online, né? Uma vez que no físico não podia. E aí entram as plataformas, e eu acho que a Milene falou muito bem, eu não sei exatamente o nome da plataforma utilizada, mas eles têm toda a parte de criptografia, né, toda a parte de segurança da informação desses pacientes, porque isso é primordial, e eu posso dizer que tem funcionado muito bem, e eu acho que é bastante interessante como existe essa preocupação preventiva, né? E o mental health aqui é algo colocado desde pequeno, né? Desde criança tem essa preocupação e vai crescendo até em momentos como a gente está hoje. Fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida específica de como funciona por aqui, se eu puder compartilhar. Gostaria de agradecer também, mais uma vez, a oportunidade e desejar que todos estejam seguros aí no Brasil, aqui no Canadá, onde estejam, que tenham paciência que tudo isso vai passar, né? E acho que de uma forma positiva, né? E poder participar de webinars, eu acho que assim, como a Câmara promove esse tipo de webinar, é bastante interessante, que não fala só de questões, vamos dizer, de empresas profissionais, mas também no âmbito, porque no final das contas somos todos pessoas, né? Então, gostaria de agradecer.
Muito obrigado, Carolina. Super compartilhamento aí de experiência conosco, muito interessante. E, obviamente, o Canadá sempre fazendo a coisa certa, né? Fica claro. E, por favor, eu gostaria que todos abrissem suas câmeras e microfones, que vamos começar a sessão de perguntas e respostas, mas esse eu acho que é o grande exemplo, né? Não existe uma dicotomia nessa pandemia, seja falando da super importante e perene pandemia de saúde mental com a pandemia de Covid, que agora amplificou tudo. Não existe uma dicotomia, um confronto entre saúde, bem-estar e economia. Você tem que tratar os dois juntos, né? Eu acho que isso é muito importante. O Canadá tem sido um exemplo na forma de abordar isso como um todo. E se você descuidar de qualquer um dos lados, esse problema vai se refletir talvez de uma forma muito pior no futuro, na sua força de trabalho, como vários de vocês comentaram, na economia de uma forma geral. A gente tem que fazer a coisa certa, na hora certa. É uma epidemia importantíssima e essa dicotomia, esse confronto, essa desinformação, infelizmente, em diferentes países, e isso acontece no Brasil, só prejudica o foco adequado para que a gente consiga adotar as medidas adequadas e superar isso da melhor forma possível. Bom, então agora vamos para a parte interativa. Temos várias perguntas aqui para serem respondidas por vários de vocês e eu vou seguir aqui um pouco das perguntas colocadas no chat. E tem uma que foi mais específica da Milene, já foi respondida aí para a pessoa que perguntou quantos psicólogos tinham na Tela Vita, né? Mas eu acho que valeria a pena a Milene comentar como tem crescido isso, como a demanda mudou nesse período, e vários de vocês aí também são usuários, fiquem à vontade de fazer outros comentários, né? Como que você estruturou e tem estruturado a equipe para dar conta do boom que aconteceu aí está acontecendo durante a pandemia do Covid? Com certeza. Eu tenho uma preocupação muito grande com a qualidade dessa oferta. Não é porque a gente está num ambiente de tecnologia que você vai colocar profissionais, pessoas e deixa lá, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente está com uma fila de 1.000 profissionais para entrar na Tela Vita hoje. Só que não colocamos todos para dentro, porque a gente tem, na verdade, nós somos uma clínica online. Então, cada profissional é entrevistado, a gente conversa, analisa o currículo, faz uma capacitação, treinamento, e aí sendo aos poucos associados junto ao nosso corpo clínico, né? Então, hoje a gente está efetivamente com 200 profissionais. Nós oferecemos atendimento em Libras, atendimento bilíngue, inclusive. Então, a gente tem uma diversidade muito grande aqui, né? E a gente valoriza isso. Muito bom. Aqui tem uma pergunta geral para todos os panelistas que eu vou combinar. A Cíntia Tomás, na verdade, fez duas perguntas, né? E eu vou combinar ambas porque tem uma inter-relação. A prevenção na área de psicologia muitas vezes é vista como informação. A partir desse momento de crise, vocês acreditam que se ampliou essa visão para a psicoterapia propriamente dita, e ela também fazia o comentário que na área médica sempre teve muito apoio da indústria farmacêutica, tanto para pesquisa como disseminação de conhecimento, e vocês considerariam que a psicologia pode vir a ter esse apoio de empresas ao longo prazo, né? Eu gostaria eu adoro promoção de saúde e prevenção, começar fazendo um rápido comentário que eu acho que, Cíntia, as suas duas perguntas são interrelacionadas, e sim, tratamento medicamentoso é importante na medicina, é importante também na psiquiatria, psicologia, mas o futuro é da prevenção, e na prevenção e promoção de saúde, principalmente das doenças crônicas e de longo prazo, as intervenções não medicamentosas terão que ser mais e mais reconhecidas, né? Então nós temos um arsenal e hoje a gente acaba tendo um foco muito de medicamentoso. Eu acho que, né, no futuro e até para as diferentes áreas multidisciplinares tem que crescer muito a valorização, o investimento em todas as demais áreas de saúde, inclusive nas intervenções não medicamentosas, seja em psicologia, psiquiatria e outras áreas de tratamento em geral de doenças crônicas. Era só porque eu não resisto, é uma área de muito interesse e a gente tem que fazer essa virada. Por favor, agora todos vocês. Só complementando, mesmo porque a estrutura de saúde no Brasil é muito pautada na doença, né? E isso tem que mudar. É um sistema que não funciona mais.
Então, as pessoas, às vezes, têm um plano de saúde e usam de forma desnecessária, tem um gasto excessivo, né? A falta de um diagnóstico correto no início, isso também prejudica. Então, acho que esse é o caminho. A prevenção, acho que é a única forma de a gente conseguir realmente ofertar uma saúde eficaz, né, eficiente no país. E só respondendo à pergunta da Cíntia, sim, esse mercado de telepsicologia, a gente não tem as farmacêuticas especificamente, mas a gente tem aí uma iniciativa privada que está vindo, né? A Telavita, por exemplo, tem investidores, né? Por exemplo, então isso é muito importante para fomentar e estimular o desenvolvimento desse mercado, né? E eu acho que a questão da informação é fundamental. A gente sempre explicar como funciona o nosso trabalho, a educação, né? Então isso, o estigma, ele vai começando a ser reduzido e aí as pessoas vão começar a entender realmente como a gente pode ajudar efetivamente. Desculpa, Flávia, vai. Não, só agregando, como eu havia mencionado, eu acho que a gente tem que ter clareza sobre a questão da prevenção e, como eu mencionei, como você evita, né, um impacto maior no absenteísmo, por exemplo, você evita o surgimento das doenças crônicas que vão gerar impacto na sua também operação, além de acarretar, né, o impacto familiar mesmo e do próprio indivíduo que acaba ficando doente. O surgimento das doenças psicossomáticas que acabam não sendo avaliadas, né, que acabam não sendo monitoradas previamente. Então, a prevenção é realmente a palavra-chave e usar a tecnologia, usar a telepsicologia, o teleatendimento para que a gente tenha uma ação muito mais efetiva e a palavra sempre será prevenção. O custo de não trabalhar com a prevenção, ele é extremamente alto. Isso eu posso complementar, de novo, não numa visão técnica, mas da prevenção, eu acho que a prevenção tem que começar desde pequeno. Eu vejo aqui que nas escolas, então estou falando, porque não adianta, assim, né, eu estou falando da parte psicológica, obviamente, você não consegue mudar a chave de uma hora para outra, né? Então, a prevenção, eu entendo, é você, por exemplo, ter práticas, poder praticar, por exemplo, yoga, meditação desde pequeno, que isso faça parte da sua vida, e esse é um tema aqui no Canadá colocado de muita importância desde os pequenininhos. Então, você vê nas escolas públicas, no kindergarten, que são crianças a partir de 4 anos, eles tendo um momento que eles chamam de descanso ou meditação, acontecendo, eles escutam música, eles fazem yoga, isso vindo de um programa do governo, não é algo que uma professora ou outra acha importante. Então, a prevenção, não sei agora quem é, né, os psicólogos, vem de você estruturar isso desde pequeno. E essas próximas gerações, que são as gerações que todos falam, que a geração, o maior, acho que problema vão ser questões mentais, né, no sentido de ansiedade, de outras questões, tem que ser trabalhado desde pequeno. Então, esse é algo que eu gostaria de contribuir para a gente não pensar só na gente, mas no futuro das gerações, né? Eu vou dar meu depoimento só, não é sobre a área de saúde mental, mas sobre a área de infecção, que é uma área que a gente está trabalhando, a gente está desenvolvendo um sistema para poder eliminar ou reduzir infecções hospitalares agora. E os dados que a gente tem é que no ano passado, nos Estados Unidos, gastou-se 36 bilhões de dólares com consequências de infecção e no Brasil 60 bilhões de reais. Então, o potencial para você poder reduzir isso é muito grande e, por exemplo, no Brasil, grande parte das infecções poderiam ser evitadas assim, com simples gestos de lavar as mãos, né? Então, é só para poder pontuar essa questão de que prevenção realmente vale a pena investir, porque é muito mais barato prevenir do que você depois investir na cura. Então, só para dar meu depoimento em relação a isso. É interessantíssimo, né? A gente estava falando sempre agora de prevenção em doenças crônicas, neurodegenerativas, né? E volta a uma pandemia infecciosa nos ensinar novamente a importância de medidas de prevenções básicas que valia desde a peste negra na Idade Medieval, há 100 anos atrás, né? Isso aconteceu com a gripe espanhola e hoje a gente tem que tratar as duas prevenções, né? A antiga de doenças infecto-contagiosas, onde conhecemos muito e vimos agora na pandemia que parecia que era muito e não é nem tanto, estamos aprendendo várias coisas, e temos esse grande desafio que continuará da saúde mental, doenças degenerativas que farão cada vez mais a presença aí
à medida que a longevidade, nós envelhecemos e vivemos cada vez mais, né? Então, eu quero agora já continuar nesse tema com a pergunta da Cliciene Dutra, que falando agora da multidisciplinaridade. Pensando na prevenção e cuidado integral, como vocês avaliam a inclusão de outros profissionais, como assistentes sociais, por exemplo? Eu vou me conter, deixar vocês falarem e depois eu falo que isso é o futuro, é o presente, né? A multidisciplinaridade. Então, eu queria ouvir cada um de vocês. Eu acho fundamental, viu? Eu acho que a equipe multidisciplinar, ela tem que fazer um trabalho, né? Tem que ser ter a participação, ainda mais um assistente social na questão econômica, né? Questão de dificuldades, enfim, tem um outro olhar. Então, cada profissional de saúde vai estar atuando em uma área, então, o conjunto disso aumenta o sucesso para que aquela pessoa supere, né, aquela situação. Eu acho que à medida que as empresas, as organizações comecem a verificar esse valor agregado, né, esse valor importante de um atendimento nesse modelo, existe uma tendência de multidisciplinaridade, vai se agregando aos poucos outros profissionais para que façam a gestão de todo o processo, de toda a prevenção. Eu acho que vai ser um movimento natural, eu acho que ele já está ocorrendo. Eu acho que aqui, de novo, aqui a experiência que eu tenho é que várias frentes, elas atuam, sim, ou seja, você vê assistente social junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra, junto com... Aqui, na verdade, tem um papel fundamental que é o médico da família, então, essa eu acho que é uma questão de que existe uma centralização numa figura, mas no sentido de entendimento geral, não só numa questão física e clínica, mas esse médico da família, ele é responsável também por a parte de mental health, e aí ele tem condições de entender esse contexto todo, não são vários médicos atuando, como às vezes no Brasil, né? Você vai no otorrino, que vai depois no outro, que vai no outro, aqui você tem essa figura e ele faz essa demanda, e aí que acaba se tornando multidisciplinar, no sentido, né, de, olha, precisa de um psicólogo, do psiquiatra, mas de uma forma consolidada, ou visando, assim, você como ser humano, eu entendo que você precisa, e aí esse grupo de apoio, né? Então, é o que eu posso incluir aqui. Dando minha contribuição, eu vejo como eu tenho lido que os arquitetos, por exemplo, eu não sou arquiteto, sou designer, mas os arquitetos, eles estão entrando nessa preocupação de como é que você forma um ambiente adequado para você, por exemplo, trabalhar em casa, com mais privacidade, mais conforto, mais bem-estar, e como é que provavelmente as plantas dos apartamentos vão se transformar muito, acho que nos próximos anos, em relação a isso. E também eu acredito muito na importância da multidisciplinaridade. A gente trabalha com projetos muito distintos e a gente vê como é que é importante agregar profissionais de várias áreas. Acho que mesmo na questão da psicologia, como é que as terapias alternativas são importantes também para você poder conseguir um resultado mais rápido, um resultado mais robusto também. Então, realmente acho que vale a pena. Eu acho que esse seu ponto, né, é muito relevante. A multidisciplinaridade em promoção e prevenção em saúde não implica mais somente em profissionais da área de saúde. Por exemplo, eu tenho um trabalho grande voluntário na área de idosos institucionalizados e é fundamental, né? No envelhecimento do idoso, o arquiteto é um componente integral da equipe, porque ele vai evitar que o idoso caia, escorregue no tapete em casa e depois vá para uma cirurgia de prótese de quadril, só dando um exemplo trágico, e isso envolve ergonomia, repensar o ambiente, isso vale para as diferentes áreas. Agora, com o Covid, isso voltou em voga, né? Quantas são as empresas que estão reavaliando os espaços de trabalho, que não necessariamente diminuem em tamanho, em área física, mas em espaçamento. Então, isso é muito interessante. Eu acho que podemos aí partir para a próxima pergunta. Carolina, e vocês já responderam uma outra pergunta que falava exatamente do papel da integração do médico e da família, do cuidado como um todo, é outra coisa que precisa evoluir com urgência no Brasil, né? O SUS, com o Programa de Saúde da Família, onde tudo é muito bem implementado e varia muito de município para município, funciona muito, muito bem. E a própria saúde suplementar, que foi muito focada na intervenção, no especialista, está repensando isso. Vocês veem como os planos de saúde, de uma forma geral, e os prestadores de serviço estão adotando essa visão integrada e a multidisciplinaridade tem que ir muito além só também dos profissionais de área de saúde. Esse não é o futuro, né? Eu diria que esse é o presente.
Então, o Luiz Sérgio pergunta aqui para a Carolina, mas vale para todos também, a questão da frequência do atendimento individual no Canadá, né? Eu acho que aí Flávia experimentou isso na empresa, a Milene, o Gustavo também tenha comentários, e eu entendo que essa pergunta pode valer pré-Covid, pós-Covid e durante o Covid, né? Um dia chegaremos no pós-Covid. Eu acho, assim, eu acho que depende de cada caso, né? Depende da situação. Então, a frequência, eu particularmente, eu acredito que não devemos, só no momento de crise, ter um apoio terapêutico, psicológico. A minha é, de novo, a questão da prevenção. Eu acho que se você vai, ao longo do tempo, tendo isso, você vai construindo uma forma, né, de passar por tudo isso, e eu tenho visto muito essa diferença, né, de você, na verdade, fazer de uma forma, construir ao longo do tempo, do que só buscar num momento de crise. Mas aqui, em termos públicos, né, então vamos lá, existe uma... vai depender muito do nível, como eu estou falando. Então, se o seu nível, dependente, se você está num nível, como até a Flávia comentou, de pânico, obviamente, eles entendem, te classificam nessa questão, e aí esse atendimento vai ser mais frequente, acontecendo 2 vezes por semana, e à medida que as coisas vão melhorando, né, aí isso vai diminuir. Então, depende de caso a caso. Obviamente, tem aí uma questão no privado versus público, né? Então, se você tem o poder de pagar por isso, aí é uma questão do quanto você se sente bem com aquilo, mas em termos públicos, tem uma priorização da emergência e urgência, se eu posso dizer isso. Perfeito. Aqui, continuando nas perguntas, né, a Cliciane continua fazendo contribuições, e a Michelle também comenta que, eu imagino que ela esteja no Canadá, que tem teleassistente social, né? Tudo é possível, né? Semana passada, 2 semanas atrás, a gente teve uma discussão muito grande no Summit de Telemedicina, que foi feito aqui no Brasil só para discutir isso, e muito da resistência médica, e eu como médico posso falar e posso criticar, vem daquela questão de buscar a perfeita acurácia diagnóstica, que na verdade não existe numa consulta. Quando você vai atender alguém mesmo na medicina, você também depende de presencial, exame físico e exames laboratoriais e várias avaliações a posteriori. E a grande discussão é que a telemedicina, a telepsicologia, a teleassistência social, ela é capaz de fazer inclusão, permitir acessibilidade, e ela é capaz de captar aquilo que eles chamam hoje, cada vez mais, de actionable information, que é uma informação para ação. E a acurácia diagnóstica você complementa depois. Então, a desculpa que eu vou perder uma manchinha no exame físico, isso, primeiro que as câmeras, e tem métodos até de fazer isso, né? Hoje a teledermatologia está cada vez mais confiando nas câmeras dos seus celulares, mas independente da discussão técnica, você tem já muita informação para fazer a ação, e depois você complementa, como hoje você complementa pedindo exames e outras avaliações, né? Então, eu considero isso muito importante. A gente tem que abaixar a guarda, e aqui de novo elogio a psicologia por ter sido à frente aqui no Brasil, e em outros países nem se fala, no próprio Canadá, né, no pioneirismo. E a gente tem que entender que é mais uma ferramenta. E para quem acha que a resistência é o melhor mecanismo, eu acho que não. A gente tem que abrir a discussão, fazer a forma certa de colocar a forma tele em todas as nossas profissões e formas de trabalho, e entender que ela é mais uma ferramenta que vai se juntar às outras para o melhor cuidado, né? E dentro disso, chegou uma pergunta, né, aqui no privado, que é muito relevante, tanto acho que para vocês das empresas comentarem, quanto a Milene, que era o tabu, né? A Milene mencionou isso, alguns de vocês, da psicologia, da psiquiatria nas empresas. Todo mundo conta tudo que faz na saúde ocupacional, mas quando era psicologia e psiquiatria, nossa, o que vão pensar de mim, né? E há vários relatos falando que isso mudou. Hoje as pessoas estão falando abertamente dentro das empresas, então o Covid abriu essa porta para tirar esse tabu e poder depois, agora e durante e depois do Covid, poder lidar com esse tabu que já era um problema seríssimo dentro das empresas. Então, como vocês têm visto essa transição do tabu em relação à psicologia, psiquiatria, saúde mental, no geral, dentro de suas empresas, e a Milene na sua experiência? Posso contribuir. É interessante
quando você tira a estrutura, que no caso seria o home office, você tira a pessoa do local de trabalho, ele vai para casa, o holofote vai para a pessoa, né? Então, você tem que estimular uma comunicação online, usar a criatividade, e as empresas perceberam isso. Acho que um outro fator também é a questão da empatia. Como está todo mundo, né, enfrentando o mesmo problema, eu consigo entender o que você também está sentindo, a sua dificuldade. Isso gera uma humanização. Então, nas empresas, eu estou vendo realmente uma transformação. Eu tenho feito lives, né? E as pessoas estão falando abertamente, né? Tem até uma live que uma colaboradora falou: puxa, eu liguei chorando esses dias para o meu RH. Eu falei: quando aconteceria algo parecido há um tempo atrás? Imagina, né, Flávia? Uma pessoa ligar chorando, mostrando uma fraqueza que não é fraqueza muitas vezes, né? Então é fantástico. Eu acho que realmente está ocorrendo uma transformação. E tem uma questão importante, que é o próprio gestor estar preparado para identificar e suportar o seu funcionário e direcioná-lo para um atendimento, né? Então, entra agora dentro desse processo que a gente vive, que ele também está passando, né? Na verdade, estamos todos no mesmo barco, mas o que a gente percebe é que agora, à medida que já se interiorizou, né? Já sabe da doença, das medidas, algumas pessoas já estão assim: não é bem assim. Mas é importante para a gente, dentro do mundo corporativo, reforçar, junto ao gestor, como parte do coach dele, identificar e agir muito prontamente, porque é ele que está lidando no dia a dia com a sua equipe, né? Poder fazer essa referência e direcionar adequadamente é muito importante. Muito bom. Eu vou só complementando também. Eu acho que uma época de crise desse tamanho, do jeito que a gente está tendo, ela é uma época de quebra de paradigmas, né? A gente vê quantas coisas a gente quebrou aqui na nossa empresa mesmo. Eu, como empresário, por exemplo, nunca tive muita simpatia pelo home office, e agora a gente viu que funciona super bem. A gente está conseguindo trabalhar com rendimento, as pessoas estão bem. Não pretendo voltar tão cedo enquanto não houver segurança para que as pessoas voltem. Então, realmente, eu acredito muito nisso mesmo. Bom, eu tenho um papel chato. Essa discussão poderia continuar por mais uma hora, eu tenho certeza, mas olhando até os relógios atrás da Carolina, eu já percebi que nosso tempo chegou ao fim. É uma discussão muito interessante. Eu quero só ler para vocês e para todos o depoimento da Michelle Albuquerque, dizendo que eu tive todo o suporte do meu gerente, permitindo que, uma vez por semana, eu utilizasse uma sala de reunião na hora do almoço na empresa para fazer a minha terapia online. Isso mostra que a gente está entrando num novo mundo, que o tabu está sendo quebrado, e isso vai, de certa forma, ajudar muito em tratar vários pontos de saúde mental, onde a empresa, dando suporte, tem uma função fundamental, pois vivemos boa parte das nossas vidas dentro de nossas empresas onde trabalhamos. Eu agradeço a todos vocês pela contribuição riquíssima, a CCBC e a todos os envolvidos na preparação desse webinar. E é importante também deixar para vocês que quem não pôde ouvir ou participar hoje, ou amigos que têm interesse, esse webinar está sendo gravado, vai ser em breve disponibilizado no canal YouTube da CCBC. Muito obrigado a todos. Novamente, vamos aqui aproveitar com os aprendizados e começar uma nova era da saúde mental no Brasil. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Um grande abraço. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau.